boa noite a todos que nos acompanham nesta nossa primeira transmissão ao vivo temática sobre o Outubro Rosa, o mês de prevenção e combate ao câncer de mama. Essa transmissão ela é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Câmara de Vereadores de Ipiranga do Norte. E para este bate-papo nós contamos com a médica Janaína Lima e a psicóloga Valquíria Lacerda. Boa noite, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, nossos internautas. Estamos aqui, eu e a minha colega de trabalho, Valquíria, como já fomos apresentadas. E hoje nós estaremos abordando um tema que é de extrema importância para o mês de outubro, o Outubro Rosa. Porque nós temos um mês direcionado para essa prevenção, para essa tendência anual que todos os anos a gente repete, que é o Outubro Rosa, abordando o câncer de mama. E por que tanta ênfase nesse tema? Porque o câncer de mama, dentro das patologias neoplásicas, das patologias tumorais, ele se encontra em segundo lugar, ficando apenas atrás do câncer de pele, E através disso nós estaremos abordando esse assunto. Doutora, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele aponta uma estimativa de mais de 1 milhão de pessoas que poderão então estar desenvolvendo o câncer de mama e cerca de 450 mil mortes por ano. Então, o que é importante para o cidadão que está acompanhando essa transmissão saber para se prevenir e também fazer um diagnóstico precoce? Isso, na verdade, assim, a gente tem que entender o que é o câncer de mama primeiramente, Não sei se tem como a gente mostrar aqui essa imagem. Então, quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem uma estrutura anatômica. Nessa estrutura anatômica a gente tem aqui os nossos lóbulos, a glândula mamária, e aqui um pouquinho mais embaixo, não sei se vocês conseguem observar, a gente tem os ductos lactíferos. Então, é uma estrutura preparada para a produção do leite materno e para a evacuação e evasão do mesmo para a amamentação. O que acontece nessa estrutura? A gente tem uma incidência dentre os cânceres de mama que na parte ductal e na parte lobular é onde se produz mais a lesão tumoral. Então a gente tem o carcinoma invasivo e não invasivo ductal e a gente tem o carcinoma lobular. Então a gente entende que é uma proliferação celular, é um aumento de células de forma desordenada que se dá tanto nessa região glandular como na região ductal. Algo que é importante a gente ter em mente é o seguinte: a mama, a mama das mulheres, e também a gente tem o câncer de mama nos homens, depois eu vou estar explicando, mas a nossa mama é extremamente irrigada, então tem vasos arteriais, tem vasos venosos e nós temos os vasos linfáticos também. Aqui a gente tem uma estrutura de vaso linfático. E por que é importante a gente entender isso e a relação disso com o diagnóstico precoce? Quando a gente tem uma lesão nodular e essa lesão ela está identificada e circunscrita na parte glandular ou na parte ductal, a gente entende que não invadiu ainda, não entrou na corrente sanguínea e nem no sistema linfático. Nesse caso, a gente entende que ainda não começou a disseminar o câncer de mama. Então, esse câncer, quando ele entra nessa cadeia ganglionar, ele dissemina e aí ele pode gerar o que a gente chama de metástase, que a gente já estaria num grau 4 de câncer de mama. Ao entrar nesses gânglios e disseminar pelo sistema linfático, ele pode ir para o pulmão, para a pleura, para os ossos, a nível cerebral e localizar e disseminar na parte óssea também. Então, voltando aqui ao assunto. Então, assim, quando a gente tem o diagnóstico precoce, o que acontece? Esse câncer ele está circunscrito e localizado. A terapêutica dele vai ser mais favorável. Por quê? Porque ele está menor, porque ele não se tornou invasivo e dessa forma até a terapêutica pode ser uma terapêutica não tanto invasiva e com tantos efeitos colaterais, como no caso de uma quimioterapia. Então a gente tem procedimentos cirúrgicos, procedimentos radioterápicos, hormonioterapia, que pode solucionar muitas vezes uma lesão que está conhecida como carcinoma in situ, que é o carcinoma localizado, não é disseminado. Então a importância do diagnóstico precoce é até para remissão total. A gente sabe que em muitos casos de câncer de mama, a gente consegue, se diagnosticar precocemente, uma remissão de praticamente 100%, Então consegue uma resolutividade de cura. Só que depois, de acordo com o tempo, se não for diagnosticado precocemente, aí já
tem todo um tratamento, mas o tratamento é mais prolongado e a remissão a gente pode conseguir parcial em alguns casos. A OMS, ela recomenda o autoexame. Como é que ela é feito? Tá. Então, dentro do autoexame de mama, a gente tem, voltando para a parte do diagnóstico, né? Como que a gente faz o diagnóstico do câncer de mama? A primeira coisa que eu sempre oriento as meninas é que elas precisam se conhecer. Você que está nos assistindo, é importante você conhecer a sua estrutura mamária. Então, existem duas formas, né? Você tem que se observar, se posicionar no espelho, observar a simetria da tua mama, observar a tua estrutura mamária, tanto em posicionamento estático como em posicionamento dinâmico. Então, como que funciona essa avaliação, esse autoexame de mama? Eu sempre peço para as meninas olharem a estrutura, o tamanho da mama, a turgência mamária, a estrutura tanto do mamilo como da areola, a cor da sua mama, identificar se tem alguma secreção a nível mamilar. Tudo isso você observa em posição estática. Por que eu sempre peço para fazer movimentos? Então, algumas mulheres eu peço para posicionar a mão na cintura e inclinar o ombro para frente. Por quê? Nesse movimento de posicionamento dinâmico, a gente sabe que o nódulo, dependendo da localização que ele esteja, ele traciona estruturas. Então, nesse momento, você pode perceber uma retração do mamilo, você pode perceber um aumento circulatório, você pode perceber uma modificação no padrão da tua mama e uma assimetria mamária também. Então, tem tanto a movimentação dinâmica como a parte estática. Palpação da mama, é muito importante você palpar a sua mama. Então, posiciona a sua mão direita na sua cabeça e a mão contralateral palpando, dedilhando toda a mama. Por que é importante revisar a axila, meninas? Porque na axila a gente sabe que tem gânglios linfáticos. Então, se tem a possibilidade de identificação de nódulo a nível axilar, ela deve ser palpada. A mesma coisa deve ser feito contralateral. Tá. A partir de qual idade já se deve ter como rotina fazer a mamografia? Certo. Abordando esse tema de idade, a gente tem que entender alguns fatores de risco porque está completamente correlacionado. Primeira coisa, o histórico familiar. Vem aí para a gente classificar quem faz antes e quem faz depois. O histórico familiar é um dos principais fatores de risco para o diagnóstico de câncer de mama, para o rastreamento, na verdade, né? Então, quando você pensa na consanguinidade no histórico familiar, uma pessoa que tem uma mãe, ou que teve uma tia, ou que teve um primo, uma prima que teve câncer de mama, ela vai fazer o rastreamento a partir de que idade de mamografia? 35 anos. Porém, existem meninas que apresentam lesão nodular antes dessa fase. Elas não vão poder fazer um diagnóstico precoce, elas não vão passar por uma avaliação? Vão sim, através da ultrassom. Então, é completamente diferente. Mulheres menores de 35 anos com fator de risco irão fazer ultrassonografia. Só que o exame para rastreamento é a mamografia conhecida hoje. Então, assim, existem as mulheres que a partir dos 35 anos, com fator de risco, fazem mamografia. Antes dos 35, ultrassonografia. E quem não tem fator de risco, doutora? A partir dos 40 anos de idade. Então, a gente sabe outro detalhe. Mamografia, muitas vezes, ela tem uma classificação, é conhecida como BIRADS. Então, essa classificação, em algumas mulheres, ela vem como inconclusiva, né? Uma classificação de BIRADS 0. Nesse caso, ela fez a mamografia, ela tem que ser realizada a ultrassonografia concomitantemente do diagnóstico. Tá. Doutora Janaína, um estilo de vida mais saudável, ele contribui para a prevenção? Contribui demais, na verdade é o fator de prevenção, né? Então, quais são os fatores de prevenção para o câncer de mama? Será que existe, gente? Obviamente que existe. A gente sabe que hoje, tanto a obesidade, né? Então, a obesidade, ela é um fator tanto de risco e o controle de peso vem como fator de prevenção. Por quê? Porque a obesidade, quando o paciente ele apresenta um quadro de obesidade, ele tem aumento de uma das séries do estrogênio. O estrogênio é um fator mitogênico para o desenvolvimento de câncer de mama. Então, se a pessoa está fora do padrão de obesidade e faz o controle de peso, ela já tem como ponto positivo essas questões de controle e de fator de prevenção. A exposição a estresse intenso. Então, o estresse intenso é um dos fatores também de comprometimento. A gente viver em um ambiente mais tranquilo, a gente sabe que hoje em dia a correria é muito grande.
Então é importante você desenvolver hábitos saudáveis, como uma atividade física, evitar o tabagismo, evitar o uso de estrogênio, né, reposição hormonal, a gente tem que ter muito cuidado, anticoncepcional numa fase de vida tão precoce, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar uma alimentação completamente desregulada. Então hoje a gente orienta a alimentação do Mediterrâneo, que é uma das alimentações que mais tem uma substância chamada indol 3-carbinol. Essa substância é uma substância anticancerígena, antitumoral. E ela é encontrada onde? No rabanete, no nabo, nas verduras verdes, extremamente importante. E em último tópico, vitamina D. Exposição solar é extremamente importante para a prevenção do câncer de mama. Psicóloga Valquíria, o diagnóstico da presença de câncer abala muitas pessoas emocionalmente. Qual é o papel da família para o enfrentamento do câncer? Então vamos começar do início, né? De receber esse diagnóstico. Então, como você mesmo falou, os números ainda assustam muito, né? A Janaína mesmo falou, né, da gravidade, mas ainda hoje há uma associação direta de câncer com morte. Mesmo com todo o avanço tecnológico, mesmo com todos os tratamentos, mesmo quando é detectado bem precocemente, há, né, aquele impacto da pessoa receber e já ficar antecipando problemas, né? Pensando no sofrimento que vai ter. Então, a pessoa que recebe o câncer, a gente não pode esquecer que recebe o diagnóstico de câncer, há muitos sentimentos gerais, a desesperança, a tristeza, o desespero, mas existe a individualidade, né? Então, uma coisa é a Valquíria receber o diagnóstico de câncer. Então, eu vou carregar a minha subjetividade para esse diagnóstico de câncer, né? Seja a minha ansiedade, seja a minha insegurança, a minha falta de disciplina, tudo isso eu vou carregar para esse diagnóstico e isso vai contribuir lá no meu prognóstico. Então, a família é essencial, ela é um dos fatores que vai contribuir para que a pessoa consiga se reorganizar, porque o maior impacto do câncer é a mudança, né? Porque assim, enfrentar a morte a gente enfrenta todos os dias, né? Todos os dias nós sobrevivemos a algo, né? A andar de carro, a estar na rua, todos os dias nós estamos sobrevivendo, mas o câncer traz isso mais próximo, né? Então por isso que a família precisa estar junto, para conseguir que a pessoa diferencie o que é um pensamento negativo do que é realmente uma informação da realidade, né? A família precisa estar muito preparada para a reorganização que a pessoa vai ter que ter na vida, a mudança de rotina, tá? Então vai ter que ter paciência, ele tem algumas etapas, né, das mudanças que podem, de como é que nós passamos pelas mudanças. Então vem a primeira etapa, né, que é a etapa de negação. Não, isso não pode estar acontecendo, não pode ser verdade, né? O médico está equivocado. E aí nessa etapa, muitas vezes, é importante a pessoa pegar outras avaliações médicas, se isso deixa ela mais segura, para ela conseguir passar por esse período da negação. Raiva, né? Porque mas não é justo, eu não queria que fosse assim. Então a família nessa etapa terá que ter muita paciência e entender, compreender que é uma etapa natural, que vai culminar na aceitação, a negociação. Depois vem a última fase, né, que é a depressão, que a pessoa passa a ficar muito triste, né, e passa a ficar desesperançosa, sem muita vontade de seguir tratamento, de seguir, né, as orientações médicas. E por isso que é essencial a família saber que isso vai ser uma etapa, que precisa estar do lado, né, porque a última etapa é a aceitação. É que quando a pessoa entende as limitações que vai ter na vida dela, mas também as possibilidades que ela ainda tem para viver, né? Então, o que a gente chama de resiliência, que é a nossa capacidade de passar por situações ruins. Então, a resiliência não é eu não me abalar com nada de ruim, é eu sentir o impacto dessas coisas negativas, mas conseguir, né, me erguer, me levantar, me reorganizar. E a resiliência, ela é formada, né, pelos pacientes de câncer, alguns estudos, por 3 fatores, né? Eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho um bom médico, eu tenho recursos tecnológicos, né? O eu sou, né? Então, eu sou uma pessoa persistente, e isso a família ajuda muito a resgatar a subjetividade da pessoa com câncer, tá? Porque os nossos recursos internos é que vão nos ajudar nesse prognóstico.
Então lá eu sou bem-humorada, eu gosto de ouvir músicas e isso pode contribuir no meu bem-estar. Então a família traz esse resgate da subjetividade. E por último, eu posso, né? Então assim, eu posso ter fé, eu posso ter coragem, né? Eu posso confiar no meu médico, eu ainda posso fazer algumas coisas que eu gosto por mim, eu posso ter uma nova rotina, né? Então tudo isso acontece após a aceitação, né? Então a resiliência é um fator que vai contribuir muito para que a pessoa consiga se enfrentar, né? Ver que o câncer é mais um dos nossos desafios, né? É um desafio de quem está vivo, né? É o nosso desafio enquanto, né, pessoas que estão aqui vivas, né, encarar o câncer. Então ali eu até trouxe uma imagem, né, que o câncer ele pode ser associado, ao invés de morte, né, ser associado com a luta, né, que até o símbolo é rosa, né, o outubro rosa, quer dizer que a primeira associação é com luto, né, mas o outubro rosa, porque é essa possibilidade de detecção mais cedo e de conseguir sim passar pelo câncer, de ter cura. Muitas vezes as pessoas têm muito mito, né, de que logo vai morrer, né? E não acontece da pessoa conseguir sim, né, viver muito tempo, mesmo após o diagnóstico de câncer, tá? Então este fica o recado, né, para quem teve diagnóstico agora, né, nós mulheres vamos ter alguns dias especiais para buscar, porque quanto mais precocemente melhor. Então assim, que a morte nós enfrentamos todos os dias. Esse é o nosso desafio, e nós, quanto mais unidas, né, nós estivermos por essa causa, mais a gente vai conseguir se ajudar e a família também a entender isso. E procure a sua unidade, né? É importante procurar a sua unidade para a gente fazer a avaliação e, se caso existir alguma lesão, diagnóstico precoce. A Secretaria de Saúde, ela está com alguma programação diferenciada para esse outubro rosa? Sim, está. Pode falar, vai ter, né, o preventivo nessa terça-feira, dia 2. Amanhã. Isso, né, amanhã e na próxima terça-feira vão ter, vai ser, as unidades vão se voltar para o preventivo a partir das 18 horas. A partir das 18. No sábado também, né, 2 sábados nesse mês, que é o sábado do dia 6 e do dia 20, o dia todo. A mamografia vai ser feita também, vai ter uma semana especial para isso, do dia 22 até o dia 26, mas tem que marcar, né, na secretaria, e como a Jana mesmo já tentou, né, para alguns dos critérios que vai, né, que vão então, dentro impactar. desses critérios que nós relatamos aqui, é importante as pessoas estarem buscando dentro desses critérios, né? Né? Então, as meninas que têm histórico menor de 35 anos, ultrassom, buscar na unidade. As mamografias, se tem histórico familiar, a partir dos 35 anos, e a partir dos 40 sem histórico familiar de câncer. Mas o que é preciso para a realização desses exames junto à Secretaria de Saúde? Um cidadão que hoje está aqui assistindo, ele pode estar com uma dúvida, e o que é que ele precisa para ele poder estar fazendo esse exame médico? Ele precisa, você fala de passar pela consulta? Isso. Ele tem que passar por uma consulta médica, e na consulta nós estaremos fazendo o encaminhamento para a solicitação da mamografia. Tá, então, neste caso, não basta simplesmente o paciente ele ir no dia da mamografia, que tem os exames de mamografia. Não, ele tem que passar, vai passar pelo atendimento médico, a avaliação, para depois ele ser encaminhado. Exatamente. Vai ser uma semana, né, especial para este exame, né, que o centro de imagens vai, né, se voltar para esse tipo de exame. Nós estaremos encaminhando esses pacientes para a realização do exame. E no dia 25 vai ter uma palestra aqui às 19 horas no auditório da Escola Municipal, né, com uma coaching muito boa, né, muito bacana, vale a pena, né, as mulheres, a palestra dela é bem voltada para o público feminino, então vale muito a pena conferir o trabalho dela. Todos convidados, compareçam. Intimados, né, as mulheres estão todas intimadas aí. Eu pesquisei que até de renome nacional. Ela tem reconhecimento nacional. Ela veio em um evento, né, e se comprometeu com o município de vir novamente, fez essa agenda, então assim, vale muito a pena assistir a palestra dela. E dia 26, né, vai ter uma aula de zumba na praça. Também estão convidadas, porque faz parte da prevenção, tá? Atividade física. Compareça.
doutora Janaína, psicóloga Valquíria, muito obrigada por terem aceitado o convite e, por gentileza, façam suas considerações finais. Qual é a mensagem principal que vocês querem deixar aos nossos internautas? Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em amor. Você tem que se amar primeiro para você poder se cuidar. Quem se cuida se ama. Então, eu sempre costumo falar para as meninas, se você se ama, você se toca. Nesse caso, meninas, toque-se, toque suas mamas, ajude a gente a identificar o mais precocemente possível qualquer lesão que exista. Isso significa uma atitude de amor para com o próprio corpo e faz parte de toda uma resiliência quando a gente encontra qualquer alteração relacionada com o estado de saúde. A gente já tem uma autoavaliação, numa autoimagem, um estímulo para seguir em frente. Isso favorece todo um prognóstico evolutivo na saúde da mulher, né? Com certeza. Então, cuidem da saúde mental, né? Não tenham medo, né? Às vezes a gente tem muito medo de detectar algo, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente descobre o problema, é que a gente está pronto para solucioná-lo, tá? Então, não tenham medo de descobrir o problema, né? Caso ele existir. Exatamente. E acionem os recursos de vocês, família, amigos, Secretaria Municipal de Saúde, que nós profissionais também estamos aí para contribuir com isso. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau, boa noite. Aos nossos internautas, então eu quero agradecer a participação, a todos os que interagiram nesta nossa live, a Marisa Conrad, a Thalita Zini, Fabiano do Povo, a Tatiane Pereira, a Aparecida dos Santos, Gilva Zini e também tantos outros também que assistiram, acompanharam, deixaram aí o seu joinha, que curtiram tanto essa nossa transmissão. Nos ajude na divulgação, essa causa é nobre do Outubro Rosa, né? Vamos conscientizar sobre a importância da prevenção e do combate ao câncer de mama. Cuide-se, ame-se, viva, toque-se e ajude a divulgar. Compartilhe saúde. Até mais.